Lembre-se de dar o joinha e se inscrever. Isso ajuda muito o canal a crescer e continuar trazendo os audiobooks mais incríveis para você. Seja muito bem-vindo e vamos nos deleitar com os sons da leitura. 3. O problema. Confesso que, diante dessas palavras, um tremor percorreu-me o corpo. Havia um frêmito na voz do médico que mostrava que ele próprio estava profundamente emocionado com o que havia nos contado. Holmes inclinou-se para frente em sua excitação e seus olhos tinham o brilho duro e seco que exibiam quando ele estava vivamente interessado. O senhor viu isso? Tão nitidamente como o estou vendo. E o senhor não disse nada? O que adiantava? Como foi que ninguém mais viu? As marcas estavam a uns 20 metros do corpo e ninguém atribuiu a elas qualquer importância. Acho que não teria feito isso se não conhecesse essa lenda. Há muitos cães pastores de ovelhas no brejo? Sem dúvida, mas esse não era nenhum cão pastor de ovelhas. O senhor diz que ele era grande? Enorme. Mas ele não se aproximou do corpo? Não. Que tipo de noite era? Úmida e fria. Mas não estava chovendo realmente? Não. Como é a aléia? Há 2 filas de sebes de teixos antigos com 4 metros de altura e impenetráveis. O caminho no meio tem uns 3 metros de largura. Há alguma coisa entre as sebes e o caminho? Sim, há uma faixa de grama com cerca de 2 metros de largura de cada lado. Sei que a sebe de teixos é interrompida num ponto por um portão. Sim, o portão de cancela que dá para o pântano. Há alguma outra abertura? Nenhuma. De modo que para se chegar à aléia dos teixos é preciso percorrê-la a partir da casa ou então entrar pelo portão do pântano. Há uma saída pela cabana do jardim na extremidade oposta. Sir Charles chegou até ela? Não. Ele estava caído a uns 50 passos dela. Agora, diga-me, Dr. Mortimer, e isto é importante, as marcas que o senhor viu eram sobre o caminho e não sobre a grama? Nenhuma marca podia aparecer na grama. Elas estavam do mesmo lado do caminho que o portão do pântano? Sim, estavam na extremidade do caminho, no mesmo lado que o portão. O senhor provocou meu interesse. Outro ponto. O portão estava fechado? Fechado e com cadeado. Qual era a altura dele? Cerca de 1,20 metros de altura. Então qualquer um podia ter passado por cima dele? Sim. E que marcas o senhor viu junto ao portão? Nenhuma em particular. Santo Deus! Ninguém examinou? Sim, eu mesmo examinei. E não encontrou nada? Estava tudo muito confuso. Sir Charles, evidentemente, ficou parado ali por 5 ou 10 minutos. Como sabe disso? Porque a cinza havia caído 2 vezes do seu charuto. Excelente. Este é um colega, Watson, do nosso estilo. Mas as marcas... Ele havia deixado suas próprias marcas por todo aquele pequeno trecho de saibro. Não consegui perceber nenhuma outra. Sherlock Holmes bateu com a mão no joelho num gesto de impaciência. Se ao menos eu estivesse lá! Exclamou ele. Esse é evidentemente um caso de interesse extraordinário e que oferece imensas oportunidades ao especialista científico. Essa página de saibro na qual eu poderia ter lido tanta coisa foi apagada há muito tempo pela chuva e desfigurada pelos tamancos dos camponeses curiosos. Oh, Dr. Mortimer, Dr. Mortimer, pensar que o senhor podia ter me chamado. O senhor tem realmente de explicar muita coisa. Eu não podia chamá-lo, Sr. Holmes, sem revelar esses fatos ao mundo, e já apresentei os meus motivos para não desejar fazer isso. Além disso... Por que hesita? Existe uma área em que o mais arguto e o mais experiente dos detetives fica impotente. O senhor quer dizer que a coisa é sobrenatural? Não digo isso de modo positivo. Não, mas o senhor evidentemente acha isso. Desde a tragédia, Sr. Holmes, chegaram aos meus ouvidos vários incidentes difíceis de conciliar com a ordem estabelecida da natureza. Por exemplo, descobri que, antes do terrível acontecimento, várias pessoas viram uma criatura no pântano que corresponde a esse demônio de Baskerville e que não podia ser qualquer animal conhecido da ciência.
Todos eles concordam que era uma criatura enorme, luminosa, horrível e espectral. Interroguei esses homens, um deles um camponês bronco, um ferreiro e um fazendeiro da área do pântano, e todos contam a mesma história dessa aparição horrível, correspondendo exatamente ao Cérbero da lenda. Garanto-lhe que o terror impera na região e que é quase impossível achar um homem que atravesse o pântano à noite. E o senhor, um homem de ciência treinado, acredita que ele seja sobrenatural? Não sei em que acreditar. Holmes encolheu os ombros. Até agora limitei as minhas investigações a este mundo, ele disse. De uma maneira modesta combati o mal, mas enfrentar o próprio pai do mal seria, talvez, uma tarefa ambiciosa demais. Contudo, o senhor tem de admitir que a pegada é concreta. O cão original era suficientemente concreto para estraçalhar a garganta de um homem, e apesar disso era também diabólico. Vejo que o senhor se passou inteiramente para os supernaturalistas. Mas agora, Dr. Mortimer, diga-me isto. Se o senhor sustenta essas opiniões, por que veio me consultar, afinal de contas? O senhor me diz ao mesmo tempo que é inútil investigar a morte de Sir Charles e que deseja que eu faça isso. Eu não disse que desejava que o senhor fizesse isso. Então, como posso ajudá-lo? Aconselhando-me a respeito do que devo fazer com Sir Henry Baskerville, que vai chegar à estação de Waterloo dentro de exatamente 1 hora e 15 minutos, disse o Dr. Mortimer, olhando o relógio. Sendo ele o herdeiro? Sim. Com a morte de Sir Charles, investigamos o paradeiro desse jovem cavalheiro e descobrimos que era fazendeiro no Canadá. Pelas informações que recebemos, ele é um sujeito excelente em todos os aspectos. Não falo agora como médico, mas como depositário dos bens e executor do testamento de Sir Charles. Não há nenhum outro pretendente, presumo? Nenhum. O outro único parente que conseguimos localizar foi Roger Baskerville, o caçula dos 3 irmãos dos quais o pobre Sir Charles era o mais velho. O segundo irmão, que morreu moço, é o pai desse Henry. O terceiro, Roger, era a ovelha negra da família. Ele provém da velha estirpe dominadora dos Baskerville, e era a própria imagem, dize-me, do retrato de família do velho Hugo. Criou na Inglaterra um ambiente insuportável para ele, fugiu para a América Central e morreu lá em 1876 de febre amarela. Henry é o último dos Baskerville. Em 1 hora e 5 minutos vou encontrar-me com ele na estação de Waterloo. Recebi um telegrama dizendo que ele chegou a Southampton esta manhã. Agora, Sr. Holmes, o que o senhor me aconselha fazer com ele? Por que ele não pode ir para a casa dos seus pais? Parece natural, não parece? Mas lembre-se de que todos os Baskerville que vão para lá acabam tendo um destino perverso. Tenho certeza de que, se Sir Charles pudesse ter falado comigo antes de sua morte, teria me avisado para não trazer este, o último da velha raça e o herdeiro de grande fortuna, para esse lugar mortal. E, no entanto, não se pode negar que a prosperidade de toda a região pobre e desolada depende da sua presença. Todo o bom trabalho que foi feito por Sir Charles ficará arruinado se não houver nenhum morador na mansão. Receio estar influenciado demais pelo meu próprio interesse óbvio na questão, e é por isso que trago o caso para sua análise e peço seu conselho. Holmes refletiu durante algum tempo. Falando claramente, a questão é esta, disse ele. Em sua opinião, há uma influência diabólica que faz de Dartmoor uma moradia insegura para um Baskerville? Pelo menos posso chegar ao ponto de dizer que há algumas provas de que talvez seja esse o caso. Exatamente. Mas, se a sua teoria sobrenatural estiver correta, ela poderia prejudicar o jovem em Londres tão facilmente como no Devonshire. Um demônio com poderes apenas locais, como uma sacristia paroquial, seria uma coisa inconcebível. O senhor coloca a questão de modo mais irreverente, Sr. Holmes, do que provavelmente faria se entrasse em contato pessoal com essas coisas. Então a sua opinião, pelo que entendo, é que o rapaz estará tão seguro no Devonshire quanto em Londres. Ele chega dentro de 50 minutos. O que o senhor recomenda? Eu recomendo, senhor, que tome um cabriolé, chame o seu spaniel que está arranhando a minha porta da frente e siga para Waterloo para esperar Sir Henry Baskerville. E depois não diga absolutamente nada a ele até eu decidir o que fazer a respeito do caso. Quanto tempo vai levar para o senhor decidir? 24 horas.
Às 10 horas, amanhã, Dr. Mortimer, eu ficaria muito grato se o senhor vier me visitar aqui, e ajudaria meus planos para o futuro se o senhor trouxesse Sir Henry Baskerville consigo. Farei isso, Sr. Holmes. Ele rabiscou o horário do encontro no punho da sua camisa e saiu apressado, do seu jeito estranho, perscrutador e distraído. Holmes o fez parar no alto da escada. Apenas mais uma pergunta, Dr. Mortimer. O senhor diz que antes da morte de Sir Charles Baskerville várias pessoas viram essa aparição no pântano? 3 pessoas viram. Alguma a viu depois? Não ouvi falar de nenhuma. Obrigado. Bom dia. Holmes voltou para sua poltrona com aquele olhar calmo de satisfação interior que significava que ele tinha pela frente uma tarefa adequada ao seu talento. Vai sair, Watson. A menos que possa ajudá-lo. Não, meu caro amigo, é no momento da ação que recorro a você em busca de ajuda. Mas isto é esplêndido, realmente único sob alguns pontos de vista. Quando passar pela loja de Bradley, quer pedir a ele para mandar meio quilo do mais forte fumo picado inferior? Obrigado. Seria bom se você achasse conveniente não voltar antes do anoitecer. Ficaria então muito satisfeito de comparar impressões a respeito desse problema extremamente interessante que nos foi apresentado esta manhã. Eu sabia que meu amigo tinha necessidade de isolamento e solidão nessas horas de intensa concentração mental, durante as quais ele pesava cada partícula de prova, elaborava teorias alternativas, comparava umas com as outras e decidia que pontos eram essenciais e quais os irrelevantes. Portanto, passei o dia no meu clube e só voltei a Baker Street à noite. Eram quase 21 horas quando entrei na sala novamente. Minha primeira impressão quando abri a porta foi de que havia irrompido um incêndio, porque a sala estava tão cheia de fumaça que a luz do abajur na mesa estava obscurecida. Mas, quando entrei, meus temores desapareceram, porque foram os vapores acres de fumo forte e ordinário que atacaram minha garganta e me fizeram tossir. Através da fumaça tive uma vaga visão de Holmes em seu roupão, encolhido numa poltrona com um cachimbo preto de barro entre os lábios. Havia vários rolos de papel à sua volta. Pegou um resfriado, Watson, disse ele. Não, é esta atmosfera envenenada. Suponho que esteja bastante espessa, agora que você a menciona. Espessa. Está intolerável. Abra a janela, então. Percebo que você esteve no seu clube o dia inteiro. Meu caro Holmes, estou certo? Claro, mas como? Ele riu da minha expressão confusa. Há uma frescura encantadora irradiando de você, Watson, o que torna um prazer exercitar as modestas faculdades que eu possuo à sua custa. Um cavalheiro sai de casa num dia chuvoso e lamacento. Volta imaculado à noite com o brilho ainda em seu chapéu e suas botas ainda brilhando. Portanto, ele permaneceu imóvel o dia inteiro. Ele é um homem que não tem amigos íntimos. Onde, então, podia ter estado? Não é óbvio? Bem, é bastante óbvio. O mundo está cheio de coisas óbvias que por acaso ninguém jamais observa. Onde você acha que eu estive? Imóvel também. Pelo contrário, estive no Devonshire. Em espírito? Exatamente. Meu corpo permaneceu nesta poltrona e consumiu em minha ausência, lamento observar, 2 bules grandes de café e uma quantidade incrível de fumo. Depois que você saiu, eu mandei pedir à casa Stanford o mapa topográfico dessa parte do pântano, e meu espírito pairou sobre ele o dia inteiro. Fiquei orgulhoso por conseguir localizar o que eu queria. Um mapa em escala grande, presumo? Muito grande. Ele desenrolou uma parte e segurou-a sobre o joelho. Aqui você tem a área específica que nos interessa. Esta é a mansão Baskerville no meio. Com uma floresta em volta dela? Exatamente. Imagino que a Alleia dos Teixos, embora não assinalada com esse nome, deve se estender ao longo desta linha, com o pântano, como você percebe, à direita dele. Este pequeno grupo de construções aqui é o povoado de Grimpen, onde nosso amigo Dr. Mortimer tem o seu quartel-general. Num raio de 8 quilômetros, como você vê, há apenas algumas moradias dispersas. Aqui está a mansão Lafter, que foi mencionada na narrativa. Há uma casa indicada aqui que pode ser a residência do naturalista, Stapleton, se bem me lembro, era o seu nome. Aqui estão 2 casas de fazenda na área do pântano, Hightor e Folmumire. Depois, a 22 quilômetros de distância, a grande prisão de condenados de Princeton.
Entre estes pontos dispersos e em torno deles estende-se o pântano desolado e sem vida. Este, então, é o palco no qual a tragédia foi encenada, e no qual podemos ajudar a encená-la novamente. Deve ser um lugar agreste. Sim, o cenário é apropriado. Se o demônio deseja participar dos assuntos dos homens, então você mesmo está se inclinando para a explicação sobrenatural. Os agentes do demônio podem ser de carne e osso, não podem? Há duas perguntas à nossa espera no começo. A primeira é se, afinal de contas, foi cometido algum crime. A segunda é, qual é o crime e como ele foi cometido? Naturalmente, se a hipótese do Dr. Mortimer estiver correta, e estivermos lidando com forças que estão além das leis normais da natureza, isso será o fim da nossa investigação. Mas temos a obrigação de verificar todas as outras hipóteses antes de recairmos nessa. Acho que fecharemos essa janela outra vez, se você não se importar. É uma coisa estranha, mas acho que uma atmosfera concentrada ajuda a concentrar as ideias. Não levo isso a ponto de entrar numa caixa para pensar, mas esse é o resultado lógico das minhas convicções. Você pensou no caso? Sim, pensei um bocado nele durante o dia. O que acha dele? É muito confuso. Ele certamente tem um caráter próprio. Há pontos característicos nele. Aquela mudança nas pegadas, por exemplo. O que acha disso? Mortimer disse que o homem caminhara nas pontas dos pés naquela parte da aleia. Ele repetiu apenas o que algum tolo havia dito no inquérito. Por que um homem iria caminhar na ponta dos pés pela aleia? O que ele estava fazendo então? Ele estava correndo, Watson, correndo desesperadamente, fugindo para salvar a vida, correndo até estourar o coração e cair morto de bruços. Correndo de quê? Aí está o nosso problema. Há indicações de que o homem estava louco de medo antes mesmo de começar a correr. Como pode dizer isso? Estou presumindo que a causa dos seus receios chegou até ele através do pântano. Se foi assim, e isso parece muito provável, só um homem que tivesse perdido o juízo correria para longe de casa em vez de correr para ela. Se o depoimento do cigano pode ser considerado verdadeiro, ele correu soltando gritos de socorro na direção onde havia menos probabilidade de obter ajuda. Depois, novamente, quem ele estava esperando naquela noite? E por que estava esperando por essa pessoa na Aleia dos Teixos e não em sua própria casa? Você acha que ele estava esperando alguém? O homem era idoso e doente. Podemos compreender o fato de ele passear à noite, mas o chão estava úmido e a noite inclemente. Seria natural que ele ficasse parado por 5 ou 10 minutos, como o Dr. Mortimer, com um senso mais prático do que eu atribuiria a ele, deduziu a partir da cinza do charuto? Mas ele saía toda noite. Acho pouco provável que ele esperasse no portão do pântano todas as noites. Pelo contrário, o indício é que ele evitava o pântano. Naquela noite ele esperou ali. Era a noite anterior à partida dele para Londres. A coisa toma forma, Watson. Torna-se coerente. Queria que me desse o violino, e adiaremos todos os outros pensamentos a respeito deste assunto até nos encontrarmos com o Dr. Mortimer e Sir Henry Baskerville de manhã. 4. Sir Henry Baskerville. A mesa do nosso café foi tirada cedo e Holmes esperou de roupão a entrevista prometida. Nossos clientes foram pontuais, porque o relógio acabará de bater 10 horas quando o Dr. Mortimer entrou, seguido pelo jovem baronete. Este era um homem baixo, ágil, de olhos escuros, com cerca de 30 anos de idade, de constituição muito vigorosa, sobrancelhas pretas espessas e um rosto forte, belicoso. Usava um terno de tweed de cor avermelhada e tinha aparência maltratada pelo clima de quem passou a maior parte do seu tempo ao ar livre, mas havia algo em seu olhar firme e na calma confiança da sua postura que indicava um cavalheiro. Este é Sir Henry Baskerville, disse o Dr. Mortimer. Oh, sim, e o estranho, Sr. Sherlock Holmes, é que, se o meu amigo aqui não tivesse proposto vir visitá-lo esta manhã, eu teria vindo por minha própria conta, disse ele. Sei que o senhor resolve pequenos enigmas, e tive um esta manhã que precisa de mais esforço mental do que sou capaz de dedicar a ele. Sente-se, por favor, Sir Henry. Será que entendi o senhor dizer que teve uma experiência notável desde que chegou a Londres? Nada muito importante, Sr. Holmes. Apenas uma brincadeira, provavelmente. Foi esta carta, se é que se pode chamá-la de carta, que recebi esta manhã.
Ele pôs um envelope na mesa, e nós todos nos inclinamos sobre ele. Era de Tipo comum, de cor acinzentada. O endereço, Sir Henry Baskerville, Hotel Northumberland, estava escrito em letras de forma irregulares, o carimbo, Charing Cross, e a data do envio, a noite anterior. Quem sabia que o senhor iria para o Hotel Northumberland? Perguntou Holmes olhando atentamente para o nosso visitante. Ninguém podia saber. Nós só decidimos depois que me encontrei com o Dr. Mortimer. Mas o Dr. Mortimer, sem dúvida, já estava hospedado lá? Não, fiquei na casa de um amigo, disse o médico. Não havia nenhuma indicação possível de que pretendíamos ir para esse hotel. Alguém parece estar profundamente interessado em seus movimentos. Ele tirou do envelope metade de uma folha de papel ao maço dobrada em 4. Ele a abriu e estendeu na mesa. No centro dela, uma única frase havia sido formada com palavras impressas, cortadas e coladas sobre ela. Dizia: se o senhor dá valor à sua vida ou à sua sanidade mental, mantenha-se afastado do pântano. Só a palavra pântano estava escrita à tinta. Agora talvez o senhor me diga, Sr. Holmes, que diabo significa isso e quem é que se interessa tanto pelos meus negócios? Disse Sir Henry Baskerville. O que o senhor acha disso, Dr. Mortimer? O senhor deve admitir que não há nada de sobrenatural quanto a isso. Não, senhor, mas isso pode muito bem vir de alguém que esteja convencido de que a coisa é sobrenatural. Que coisa? Perguntou Sir Henry vivamente. Parece-me que todos os senhores, cavalheiros, sabem muito mais do que eu sobre os meus próprios negócios. O senhor vai saber de tudo antes de sair desta sala, Sir Henry. Prometo-lhe isso, disse Sherlock Holmes. No momento, nós nos limitaremos, com a sua permissão, a este documento muito interessante, que deve ter sido montado e posto no correio ontem à noite. Você tem o Times de ontem, Watson? Está aqui no canto. Por favor, pode me dar a página de dentro, com os editoriais? Ele deu uma olhada rápida por ela, correndo os olhos pelas colunas. Artigo principal, este, sobre o livre comércio. Permitam que eu leia um trecho dele. Vocês podem ser levados a imaginar que o seu próprio ramo especial de comércio ou a sua própria indústria serão estimulados por uma tarifa protecionista, mas é evidente que essa legislação a longo prazo deve manter a riqueza afastada do país, diminuir o valor das nossas importações e piorar as condições gerais de vida nesta ilha. O que acha disso, Watson? Exclamou Holmes com grande alegria, esfregando as mãos com satisfação. Você não acha que esse é um sentimento admirável? O Dr. Mortimer olhou para Holmes com um ar de interesse profissional, e Sir Henry Baskerville virou para mim um par de olhos escuros intrigados. Não entendo muito de tarifas e coisas desse gênero, mas parece-me que saímos um pouco do assunto no que diz respeito a este bilhete, ele disse. Pelo contrário, acho que estamos particularmente quentes na pista, Sir Henry. Watson aqui conhece mais a respeito dos meus métodos do que o senhor, mas receio que nem mesmo ele tenha entendido totalmente a importância desta frase. Não, confesso que não vejo nenhuma relação. E apesar disso, meu caro Watson, há uma relação tão íntima que uma é extraída da outra. Vocês, sua, seu, vida, valor, manter afastado. Dá. Os senhores não veem agora de onde estas palavras foram tiradas? Com os diabos, o senhor tem razão. Ora, se isso não é esperteza! Exclamou Sir Henry. Se ainda restou alguma dúvida, isso é resolvido pelo fato de que mantenha-se afastado e dá estão cortadas em um pedaço. Ora, veja, é isso mesmo. Realmente, Sr. Holmes, isso supera qualquer coisa que eu pudesse ter imaginado, disse o Dr. Mortimer, olhando para o meu amigo com assombro. Posso compreender que alguém dissesse que as palavras foram tiradas de um jornal, mas que o senhor soubesse qual, e ainda acrescentasse que elas vieram do editorial, é realmente uma das coisas mais notáveis que já vi. Como conseguiu isso? Presumo, doutor, que o senhor possa distinguir o crânio de um negro do de um esquimó. Com toda certeza. Mas como? Porque esse é o meu passatempo especial. As diferenças são óbvias. A crista supraorbital, o ângulo facial, a curva do maxilar, Mas este é o meu passatempo especial, e as diferenças são igualmente óbvias. Para mim,
Há tanta diferença entre o tipo burguês pesado de um artigo do Times e a impressão desleixada de um vespertino de meio pene quanto pode haver entre o seu negro e o seu esquimó. A detecção de tipos é um dos ramos mais elementares de conhecimento para o especialista em crimes, embora eu confesse que certa vez, quando era muito moço, confundi o Leeds Mercury com o Western Morning News. Mas um editorial do Times é completamente diferente, e estas palavras não podiam ter sido tiradas de nenhum outro. Como isso foi feito ontem, a probabilidade maior era a de encontrarem as palavras no exemplar de ontem. Até onde posso acompanhá-lo então, Sr. Holmes? Alguém cortou esta mensagem com uma tesoura, disse Sir Henry Baskerville. Tesoura de unha, disse Holmes. O senhor pode ver que era uma tesoura de lâminas muito curtas, já que quem cortou teve de dar 2 tesouradas em manter afastado. Realmente. Alguém, então, cortou a mensagem com uma tesoura de lâmina curta, colocou-a com goma. Cola, disse Holmes. Com cola sobre o papel. Mas quero saber por que a palavra pântano teve de ser escrita a tinta. Porque ele não conseguiu encontrá-la impressa. As outras palavras eram todas simples e podiam ser encontradas em qualquer exemplar, mas pântano era menos comum. Ora, é claro, isso explicaria o fato. O senhor notou mais alguma coisa nesta mensagem, Sr. Holmes? Há 1 ou 2 indicações. No entanto, houve maior cuidado para eliminar todas as pistas. O endereço, o senhor observa, está escrito em letras de forma irregulares. Mas o Times é um jornal que raramente é encontrado em mãos de pessoas que não tenham instrução superior. Podemos concluir, portanto, que a carta foi composta por um homem instruído que desejava passar por não instruído, e seu esforço para disfarçar sua própria caligrafia sugere que o senhor pode conhecê-la, ou vir a conhecer. Novamente, o senhor pode observar que as palavras não estão coladas numa linha precisa, mas que algumas estão muito mais altas do que as outras. Vida, por exemplo, está completamente fora do seu lugar adequado. Isso pode indicar descuido ou pode indicar agitação e pressa por parte do autor. De modo geral, acho que a última hipótese é mais forte, já que o assunto era evidentemente importante, e é pouco provável que o autor desta carta fosse descuidado. Se ele estava com pressa, isso suscita a pergunta interessante do motivo da sua pressa, já que qualquer carta postada até o início da manhã chegaria a Sir Henry antes que ele saísse do hotel. Será que o autor receava uma interrupção? E de quem? Estamos entrando agora no campo das conjecturas, disse o doutor Mortimer. Digamos melhor, no campo em que avaliamos as probabilidades e escolhemos as mais prováveis. Isso é o uso científico da imaginação, mas sempre temos alguma base concreta a partir da qual começamos as nossas especulações. Agora, o senhor pode chamar de palpite, sem dúvida, mas tenho quase certeza de que este endereço foi escrito num hotel. Como é que o senhor pode dizer isso? Se o senhor examiná-lo com cuidado, verá que tanto a caneta como a tinta causaram problemas ao autor. A caneta respingou 2 vezes numa única palavra e secou 3 vezes no endereço curto, mostrando que havia pouca tinta no tinteiro. Ora, uma caneta ou tinteiro particular raramente chegam a esse estado, e a combinação dos dois deve ser bastante rara. Mas o senhor conhece a tinta de hotel e a caneta de hotel, onde é raro conseguir qualquer outra coisa. Sim, posso dizer quase sem hesitação que, se conseguíssemos examinar as cestas de papéis dos hotéis em volta de Charing Cross até encontrarmos os restos do editorial recortado do Times, poderíamos pôr as mãos diretamente na pessoa que mandou esta mensagem estranha. O que é isto? Ele estava examinando atentamente o papel ao maço sobre o qual estavam coladas as palavras, segurando apenas a uns 5 centímetros dos olhos. Bem. Nada, disse ele, largando. É uma meia folha de papel vazia, sem sequer uma marca d'água. Acho que extraímos o máximo que pudemos desta carta curiosa. E agora, Sir Henry, aconteceu mais alguma coisa interessante desde que chegou a Londres? Bem, não, Sr. Holmes. Acho que não. O senhor não observou ninguém segui-lo ou vigiá-lo? Parece que entrei direto na trama de um romance barato, disse o nosso visitante. Por que diabo alguém deveria me seguir ou me vigiar? Estamos chegando a isso. O senhor não tem mais nada a nos comunicar. Antes de entrarmos nesta questão? Bem, isso depende do que o senhor considere que mereça ser contado.
Acho que qualquer coisa fora da rotina normal da vida merece ser comunicada. Sir Henry Soryu. Não conheço muita coisa da vida inglesa ainda, porque passei quase todo o meu tempo nos Estados Unidos e no Canadá. Mas espero que perder uma das botas da gente não faça parte da rotina da vida aqui. O senhor perdeu uma de suas botas? Meu caro senhor, isso é apenas um extravio, exclamou o Dr. Mortimer. O senhor a encontrará quando voltar ao hotel. O que adianta incomodar o Sr. Holmes com ninharias deste tipo? Bem, ele me perguntou sobre qualquer coisa fora da rotina. Exatamente, por mais tolo que o incidente possa parecer. O senhor perdeu uma bota? Disse Holmes. Bem, ela foi extraviada, de qualquer forma. Pus as duas do lado de fora da minha porta ontem à noite, e havia apenas uma de manhã. Não consegui saber nada do sujeito que as limpa. O pior de tudo é que eu só comprei o par ontem à noite no Strand, e nunca as usei. Se o senhor nunca as usou, por que precisava deixá-las do lado de fora para serem limpas? Eram botas de couro e nunca foram envernizadas. Foi por isso que as deixei do lado de fora. Pelo que entendi, ao chegar a Londres ontem o senhor saiu imediatamente e comprou um par de botas? Comprei uma porção de coisas. O Dr. Mortimer foi comigo. O senhor compreende, se vou ser um proprietário rural lá no sul, devo me vestir de acordo, e talvez eu tenha ficado um pouco descuidado em meus hábitos lá no oeste. Entre outras coisas, comprei essas botas marrons, dei $6 por elas, e uma delas foi roubada antes mesmo de usá-las. Parece uma coisa especialmente inútil para se roubar, disse Sherlock Holmes. Confesso que concordo com o Dr. Mortimer e acho que a bota desaparecida será encontrada em pouco tempo. E agora, cavalheiros, parece-me que já falei bastante sobre o pouco que sei, disse o baronete com decisão. É hora de os senhores cumprirem sua promessa e fazerem um relato completo a respeito do caso. O seu pedido é muito razoável, respondeu Holmes. Dr. Mortimer, acho que o senhor deveria contar a sua história como contou para nós. Assim estimulado, nosso amigo científico tirou seus papéis do bolso e apresentou todo o caso como havia feito na manhã anterior. Sir Henry Baskerville ouviu com a maior atenção, e com algumas exclamações de surpresa. Bem, parece que recebi uma herança como uma vingança, ele disse quando a longa narrativa terminou. Naturalmente, ouvi falar do cão desde que era criança. É a história favorita da família, embora eu nunca pensasse em levá-la a sério antes. Mas, quanto à morte do meu tio, bem, tudo parece estar fervendo na minha cabeça, e ainda não consigo entender direito. O senhor parece não ter decidido se isso é um caso para um policial ou um padre. Exatamente. E agora há esse caso da carta para mim no hotel. Suponho que isso se encaixe no seu lugar. Isso parece mostrar que alguém sabe mais do que nós sobre o que acontece no pântano, disse o Dr. Mortimer. E também, disse Holmes, que alguém não está com más intenções a seu respeito, já que o avisa do perigo. Ou talvez ele deseje, para seus próprios objetivos, me afugentar. Bem, naturalmente isso é possível também. Estou muito grato, Dr. Mortimer, por apresentar-me um problema que oferece várias alternativas interessantes. Mas a questão prática que temos de decidir agora, Sir Henry, é: se o senhor deve ou não ir para a mansão Baskerville. Por que não deveria ir? Parece perigoso. O senhor quer dizer perigo por parte desse demônio da família ou quer dizer perigo por parte de seres humanos? Bem, é isso que temos de descobrir. De qualquer modo, minha resposta é a mesma. Não há nenhum demônio no inferno, Sr. Holmes, e não há nenhum homem na terra que possa me impedir de ir para o lar da minha própria gente, e o senhor pode considerar esta como a minha resposta definitiva. Suas sobrancelhas escuras se uniram e seu rosto se ruborizou enquanto falava. Era evidente que o temperamento ardente dos Baskerville não estava extinto neste seu último representante. Enquanto isso, mal tive tempo de pensar em tudo que os senhores me contaram, ele disse. É difícil para um homem ter de compreender e decidir tão depressa. Eu gostaria de passar uma hora tranquila sozinho para decidir. Bem, olha aqui, Sr. Holmes, são 11h30 agora, e vou voltar diretamente para o meu hotel. O que acha de o senhor e seu amigo, o Dr. Watson, aparecerem para almoçar conosco às 14 horas?
Poderei dizer-lhe mais claramente então o que acho dessa coisa toda. Isso é conveniente para você, Watson. Perfeitamente. Então os senhores podem nos esperar. Devo chamar um cabriolé? Prefiro caminar, porque este caso me perturbou bastante. Irei junto com o senhor, com prazer, disse seu amigo. Então vamos nos encontrar novamente às 14 horas. Ao revoir, e bom dia. Ouvimos os passos dos nossos visitantes descendo a escada e a batida da porta da frente. Num instante, Holmes havia se transformado do sonhador lânguido no homem de ação. Seu chapéu e botas, Watson, depressa. Não temos um minuto a perder. Correu para o seu quarto de roupão e estava de volta alguns segundos depois com uma sobrecasaca. Descemos a escada correndo e saímos. O Dr. Mortimer e Baskerville ainda eram visíveis a cerca de 180 metros à nossa frente na direção da Oxford Street. Devo ir correndo e fazê-los parar? Por nada deste mundo, meu caro Watson. Estou absolutamente satisfeito com a sua companhia, se você tolerar a minha. Nossos amigos são espertos, porque certamente amanhã está muito bonita para uma caminhada. Ele apressou o passo até que reduzimos a metade a distância que nos separava. Depois, ainda permanecendo 90 metros atrás, entramos na Oxford Street e depois na Regent Street. Os nossos amigos pararam uma vez e olharam para uma vitrina, e Holmes fez a mesma coisa. Um instante depois ele deu um grito de satisfação e, seguindo a direção dos seus olhos ansiosos, vi que um cabriolé com um homem dentro, que havia parado do outro lado da rua, estava agora avançando lentamente outra vez. Lá está o nosso homem, Watson. Venha. Daremos uma boa olhada nele, se não pudermos fazer mais. Nesse instante percebi uma barba preta cerrada e um par de olhos penetrantes voltarem-se para nós através da janela lateral do cabriolé. Na mesma hora a portinhola do teto foi erguida, alguma coisa foi gritada para o cocheiro e o cabriolé voou como um louco pela Regent Street. Holmes olhou em volta ansioso à procura de outro, mas não havia nenhum vazio à vista. Depois saiu em perseguição numa corrida louca pelo meio da corrente do tráfego, mas a distância era muito grande e o cabriolé já havia desaparecido. Esta agora, disse Holmes, aborrecido quando saiu, ofegante e pálido de vergonha, do meio da maré de veículos. Já viu tanta má sorte e tanta incapacidade também? Watson, se você é um homem honesto, irá registrar isto também e contrapor aos meus êxitos. Quem era o homem? Não tenho a menor ideia. Um espião? Bem, era evidente, pelo que ouvimos, que Baskerville foi acompanhado muito de perto por alguém desde que está na cidade. De outro modo, como podiam saber tão depressa que ele escolhera o Hotel Northumberland? Se eles o seguiram no primeiro dia, concluí que o seguiriam também no segundo. Você deve ter observado que fui 2 vezes até a janela enquanto o Dr. Mortimer estava lendo a sua lenda. Sim, lembro-me. Eu estava procurando ociosos na rua, mas não vi nenhum. Estamos lidando com um homem esperto, Watson. Esta questão penetra muito fundo, e, embora eu ainda não tenha decidido se é uma influência benigna ou maligna que está em contato conosco, estou sempre consciente da sua força e determinação. Quando os nossos amigos saíram, eu o segui imediatamente na esperança de identificar seus acompanhantes invisíveis. Ele foi tão astuto que não se arriscou a seguir a pé, mas tomou um cabriolé a fim de poder esperar escondido ou ultrapassá-los depressa, e assim escapar à atenção deles. O método dele teve a vantagem adicional de, se eles tomassem um cabriolé, ele já estar preparado para segui-los. Mas tem uma desvantagem óbvia. Ficar nas mãos do cocheiro. Exatamente. Que pena não termos anotado o número. Meu caro Watson, por mais inepto que eu tenha sido, você com certeza não imagina que deixaria de anotar o número. 2704 é o nosso homem. Mas isso não adianta nada para nós por enquanto. Não vejo como você poderia ter feito mais. Ao observar o cabriolé, eu devia ter me virado instantaneamente e caminhado na direção oposta. Podia então ter pegado calmamente um segundo cabriolé e seguido primeiro a uma distância respeitável, ou melhor ainda, ter ido para o Hotel Northumberland e esperado lá. Quando o nosso desconhecido tivesse seguido Baskerville até em casa, poderíamos ter tido a oportunidade de jogar o seu próprio jogo com ele e ver para onde ia. Do jeito que está,
por uma ansiedade indiscreta, da qual nosso adversário tirou vantagem com extraordinária rapidez e energia, traímos-nos e perdemos o nosso homem. Estávamos passeando lentamente pela Regent Street durante esta conversa, e o Dr. Mortimer com seu companheiro haviam desaparecido há muito tempo. Não há nenhum sentido em segui-los, disse Holmes. O seguidor fugiu e não voltará. Devemos ver que outras cartas temos em mãos e jogá-las com decisão. Você pode jurar que reconhece o homem dentro do cabriolé? Posso jurar apenas quanto à barba. E eu também, e daí concluo que provavelmente é uma barba falsa. Um homem esperto numa missão tão delicada não precisa de uma barba, a não ser para esconder suas feições. Entre aqui, Watson. Ele entrou num dos escritórios de mensageiros do bairro, onde foi saudado calorosamente pelo gerente. Ah, Wilson, vejo que não se esqueceu do pequeno caso no qual tive a sorte de ajudá-lo? Não, senhor, realmente não. O senhor salvou meu bom nome e talvez a minha vida. Meu caro amigo, você exagera. Lembro-me, Wilson, de que você tem entre os seus rapazes um garoto chamado Cartwright, que demonstrou certa capacidade durante a investigação. Sim, senhor, ele ainda está conosco. Pode chamá-lo? Obrigado. E eu gostaria de trocar esta nota de 5 libras. Um garoto de 14 anos, com uma fisionomia inteligente e perspicaz, havia atendido ao chamado do gerente. Ele agora estava parado contemplando com grande reverência o famoso detetive. Empreste-me o catálogo de hotéis, disse Holmes. Obrigado. Agora, Cartwright, aqui estão os nomes de 23 hotéis, todos nas vizinhanças de Charing Cross. Está vendo? Sim, senhor. Você vai visitar cada um destes. Sim, senhor. Você começará, em cada caso, dando ao porteiro do lado de fora um xelim. Aqui estão 23 xelins. Sim, senhor. Você dirá a ele que deseja ver o papel usado de ontem. Você dirá que um telegrama importante extraviou-se e que você o está procurando. Compreendo. Sim, senhor. Mas o que você está procurando realmente é a página central do Times com alguns buracos cortados nela com tesoura. Aqui está um exemplar do Times. É esta página. Você pode reconhecê-la facilmente, não pode? Sim, senhor. Em cada caso, o porteiro do lado de fora mandará chamar o porteiro do saguão, a quem você dará também um xelim. Você então ficará sabendo, provavelmente em 20 casos dos 23, que o lixo do dia anterior foi queimado ou retirado. Nos outros 3 casos, mostrarão a você um monte de papéis e você procurará esta página do Times entre eles. Será muito difícil encontrá-la. Aqui estão mais 10 xelins para o caso de alguma emergência. Mande um telegrama com informações para Baker Street antes da noite. E agora, Watson, falta apenas descobrir por telegrama a identidade do cocheiro, número 2704, e depois vamos entrar numa das galerias de quadros da Bond Street e passar o tempo até a hora de irmos para o hotel.